Vamos dar início a mais uma edição dos Diálogos Federativos aqui na TV ABM. E como estamos no mês de março, o mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né, nada mais justo do que trazermos aqui uma diretora nossa, uma diretora da Associação Brasileira de Municípios, a Sol Brasil, que já foi prefeita, é da nossa diretoria, é uma entusiasta de projetos que vão ajudar a melhorar a vida das pessoas onde a vida acontece, que é no município. Então, inicialmente, já vou passar a palavra só para a sua apresentação inicial e depois a gente vai discorrer sobre esse tema relacionado à mulher. Tá, muito obrigada, Gilmar. Um mês importantíssimo, dia 8 de março, agora a gente já está comemorando não, né? A gente não tem muito o que comemorar, a gente tem agora que executar as ações, né? Há pouco mais de 3 semanas, o governo federal fez o Pacto Nacional contra o Feminicídio e aqui na associação a gente tem criado alguns indicadores, reunindo dados. Eu, enquanto diretora de inovação da associação, fico por trás disso, criando esses ranqueamentos para que o município consiga ter um diagnóstico minimamente ali do que ele pode realizar principalmente, né, sem gastar muito. É verdade, sem gastar muito, porque nós que fomos prefeitos, nós sabemos, né, das dificuldades de implementar políticas públicas que vão melhorar a vida das pessoas. E um grande desafio existente, lançado agora lá dentro do Conselho da Federação, o Conselho, só para explicar rapidamente, foi criado a partir de uma sugestão da ABM, reúne os 3 entes federados, os governos federal, os governos estadual e as prefeituras. E a ABM está lá representando as prefeituras. E agora, até por uma sugestão do presidente Lula, foi lançado esse grande desafio de combate ao feminicídio. E o Conselho da Federação está aprovando uma resolução, e esta resolução ela vai tratar de como os entes federados, como nós podemos unir esforços do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais para trabalhar, né, a conscientização e o combate ao feminicídio. O feminicídio, acho que todo mundo sabe, né, são esses crimes que acontecem onde a vítima é a mulher, né, e muitas vezes são praticados com violência e mesmo muitos resultando em morte, outros, né, que aí não é feminicídio, mas também é violência contra a mulher pelo fato de ser mulher, não é? Então, a gente pensando assim, Sol, no âmbito, considerando que o governo está chamando os 3 entes federados para pactuar e para trabalhar em conjunto, né, o enfrentamento desse grande desafio que envergonha o nosso país, né, como que você vê como ex-prefeita de um município do Mato Grosso, em um lugar de dificuldades e também, eu acredito, com muitos problemas relacionados à violência contra a mulher, ao feminicídio. Sol, um grande desafio que o país tem está relacionado ao combate ao feminicídio. A gente todo dia vê nos jornais, nas televisões, né, notícias de mulheres que foram assassinadas pelos seus namorados, ou marido, ou ex-marido, né, constituindo aí um grande problema para o país, que é a questão de enfrentar esse feminicídio, né? Inclusive, o governo federal, através do Conselho da Federação, que é uma instância que foi criada com representação de governos estaduais, governo federal e governo municipal. O Conselho pautou esse tema a partir de uma solicitação do presidente Lula de um enfrentamento a esse feminicídio. Como mudar essa realidade? E a proposta do Conselho foi de uma resolução que chama os 3 entes federados para esse desafio. E aí, Sol, eu queria ver, você que foi prefeita, né, você que está aqui dentro da ABM, sabe que nós queremos criar condições para que políticas públicas sejam, né, tenham sucesso no município. E aí, o que é que nós podemos fazer enquanto município, e especificamente enquanto ABM, mas eu acho que enquanto município, porque o que se espera desse pacto, né, é que os 3 entes, né, que os governadores, os prefeitos e as prefeitas e a presidência da República, o governo federal, juntem seus esforços para que esse indicador de feminicídio, a gente tenha uma mudança nessa curva, porque ela tem só crescido a cada dia. Não tem uma semana que você não abre uma página
na internet ou coisa assim. Antigamente a gente abria o jornal, né? Hoje essas páginas, e encontramos lá, né, essas barbaridades, esses absurdos de mulheres assassinadas pelos seus maridos, namorados, ex-maridos, enfim. É o homem que provoca isso, por isso que é o feminicídio. Então eu gostaria de te ouvir, até porque você teve a experiência por ser de um estado que convive com essa realidade e, infelizmente, é um exemplo negativo, né? Sim, o estado de Mato Grosso, 76% dos feminicídios cometidos em 2024 poderiam ter sido evitados, Gilmar. Primeiro, por quê? Por que 76%? Porque desses acontecimentos que tiveram no estado de Mato Grosso, 76% já tinham sido noticiados à Justiça, à Procuradoria da Justiça. Essas mulheres já tinham denunciado essas perseguições. Já tinham denunciado para o Ministério Público, já tinham denunciado às delegacias, enfim. A Justiça, o sistema já sabia. Então, assim, hoje a gente está completando mais de 20 anos da Lei Maria da Penha, a gente já tem o pacto contra o feminicídio, mas o prefeito ele precisa criar um protocolo minimamente para que quando essa mulher chegar no posto de saúde, ou chegar no CRAS, ou chegar na própria delegacia, ela não volte para casa sem uma definição do que vai acontecer com aquele cidadão. Então, o crime acontece no dia seguinte, Gilmar. E acontece no dia seguinte por quê? Porque ela tem que voltar para casa. Ela denuncia, a mulher denuncia, mas ela não tem aonde ir em busca de ajuda. Ela só faz a denúncia. E o prefeito, enquanto gestor, ele consegue resolver essa situação criando gestão, dando prioridade para essa situação. Nesse momento, prefeita, você que é do interior, de uma cidade pequena, longe da capital, que não tem uma delegacia própria para a mulher, você pode criar um protocolo mínimo, nomeando uma pessoa para que receba essas informações e, posteriormente, dê encaminhamento dessa mulher para um lugar seguro. Mas o meu município ele fica muito longe de outros municípios. Então, você pode criar um consórcio de municípios para que você tenha um espaço seguro, com segurança também, informando também que esse espaço vai ter minimamente ali uma segurança da polícia controlando isso. Nesse momento, é necessário ter gestão. E o prefeito está ali para fazer a gestão dessas políticas públicas. Por quê? Nós já temos recursos destinados para a Delegacia da Mulher, para o CRAS da Mulher, enfim, políticas públicas criadas para isso. E quem executa isso é o gestor, é o prefeito. E Mato Grosso, infelizmente, proporcionalmente, frente aos outros estados, ele é o estado que mais mata mulher. Então, a gente precisa atacar com gestão, criando protocolos, prefeito. Na segunda-feira agora, hoje é sexta-feira que a gente está gravando esse podcast, na próxima segunda-feira, no dia 9, você chama a sua secretária de Assistência Social, chama o seu secretário de Saúde e levante quais são os índices reais que eu tenho no meu município. Pergunte para eles o que está sendo feito depois que a mulher faz uma denúncia de violência. O que a gente pode... Quais são os números de feminicídio no meu município? Por exemplo, você preparar a equipe, igual você disse, muitas vezes uma cidade pequena não tem uma delegacia da mulher, não tem nenhuma estrutura, mas você tem lá o CRAS, você tem a área da saúde, e se esses profissionais estiverem orientados, eles vão detectar, por exemplo, visualmente uma agressão à mulher, e as mulheres saberem que ali também é uma porta de entrada para elas denunciarem com segurança. Porque muitas vezes, se você não tendo a delegacia ou algum espaço, né, ou mesmo se esse espaço da delegacia não for adequado, ela não tiver, por exemplo, a segurança de ir lá para fazer a denúncia, porque você disse que uma parte importante dos feminicídios já tinham sido alertados anteriormente, quer dizer, a delegacia de polícia muitas vezes sabia, o Ministério Público e provavelmente a própria prefeitura em alguma instância, mas o que a gente quer com essa história do pacto é ver, no âmbito do município, o que é que a prefeitura pode fazer? Você deu algumas informações, mas eu acho que assim,
Eu sei que a BM também está pensando em algumas outras iniciativas que possam, né, criar condições, capacitar essas prefeituras para que elas possam enfrentar isso. Porque uma coisa é a gente falar, olha, precisa fazer, mas como? E eu tenho certeza que deve ter exemplos de municípios pequenos, de regiões distantes, que tomaram medidas que vão contribuir para amenizar ou acabar com esse problema. Infelizmente, a gente tem hoje no país 96% dos municípios que não tem delegacia da mulher. E tem mais. Quando acontece um feminicídio num estado, lá nos dados públicos não mostra qual é o município que aconteceu aquilo. Mostra os dados do estado como um todo. Né? Então, a gente sabe que, como eu fui prefeita no interior do estado de Mato Grosso, eu sei que a distância de um município até uma delegacia especializada da mulher, ela é também um fator que prejudica no enfrentamento ao feminicídio. Né? Então, criar esses protocolos, prefeito, prefeita, dar prioridade para esse tema neste ano, olhando também que é um ano eleitoral e que as pessoas precisam de uma resposta rápida do seu município para entender se essa política está protegendo ela também, prefeito. Então, é o momento de você olhar para isso, tá? Com muita prioridade. Então, assim, quando você tem os dados, né, buscar esses dados no seu município. Quantas mulheres foram assassinadas desde 2024 no meu município? Como que isso aconteceu? Esses meliantes, eles estão presos, né? Eles eram pessoas da família. Como que isso aconteceu? E aí você conseguir criar um protocolo mínimo. Protocolo que eu falo, Gilmar, é quando a gente sabe informar a população aonde que ela tem que ir quando isso acontecer. Tá? Então, ela sofreu uma ameaça. Quais são os procedimentos? Isso. Que isso vale tanto para a população para saber, como para a própria equipe de governo. Porque hoje você tem os agentes comunitários de saúde, muitos municípios você tem o Programa de Saúde da Família, você tem o CRAS, né, da área social, você tem, né, esses espaços, mesmo outros espaços existentes dentro do município, são oportunidades para orientação, para esclarecimento, né? Agora, uma outra coisa também importante, Sol, além disso que a gente disse, é em relação ao trabalho de conscientização dos homens, né? Você, como mulher, o que você acha, assim, por exemplo, que pode ser feito, né, para que essa realidade mude na maioria da cabeça dos homens? Porque tem pessoas que você não imagina. Fala, gente, mas eu não consigo imaginar que essa pessoa pudesse cometer esse tipo de agressão. Eu lembro de um caso, só o ano de 2024 eu participei, 2024 não, o ano passado, 2025, de uma passeata do combate à violência contra as mulheres lá em Franca. E eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, que estava fazendo a campanha de publicidade dessa passeata, e ela foi até... Olha, esse caso é um negócio absurdo. Ela foi a um supermercado para conversar com o gerente do supermercado para que ela pudesse colocar um anúncio dessa passeata lá no supermercado. E o gerente recebeu ela muito bem, pegou o cartaz, colocou lá na entrada do supermercado. E daí, há uma semana, esse mesmo gerente que atendeu ela para uma campanha de combate ao feminicídio, passou o carro dele em cima da ex-mulher dele e matou. Entendeu? Então, olha só, de onde a gente menos espera, né? Uma pessoa, um trabalhador, uma pessoa responsável, não era uma pessoa totalmente desequilibrada e tomou uma atitude como essa. Então, eu sei que é um desafio, mas campanhas nas escolas, com as crianças, com os jovens, quer dizer, é um trabalho de conscientização também que pode ajudar a não chegarmos nessa situação da mulher ter que denunciar o marido ou alguém por esse motivo. Gilmar, infelizmente eu não vou saber te responder isso, porque tudo o que tem sido feito nos últimos anos, desde a Lei Maria da Penha, na verdade, não está causando efeito. Né? Porque está faltando um elo
nessa corrente, nessa rede. E o elo é você, prefeito. É você, prefeita. Então, assim, quando a gente fala aqui como conscientizar os homens para defender as mulheres, eu não sei dizer essa resposta, mas eu sei dizer que, enquanto prefeito, enquanto gestor, você está olhando para o problema e você não está fazendo nada, porque são 96% dos municípios que não têm uma política pública específica para combater o feminicídio. Então, você pode e deve criar esse protocolo. Primeiro, o passo que você deve fazer é ter um diagnóstico mínimo do que você tem no seu município para evitar que o feminicídio seja concluído. Considerando essa sugestão que você deu, assim, o que você acha que nós podemos fazer enquanto ABM para facilitar? Porque muitas vezes a gente falar para a prefeitura e criar um protocolo, a gente precisa de orientações mínimas, né? A gente precisa de, muitas vezes, isso não faz parte do dia a dia ali na prefeitura, por isso que não aconteceu. Sim. Então tem que ter um trabalho de conscientização do gestor, da gestora, da equipe, para despertar sobre isso, né? Sim, é por isso que a gente está aqui nesse podcast hoje, né, Gilmar? A gente está falando que nós estamos construindo, junto com os prefeitos aqui associados, esse protocolo, que é o mínimo do início de um diagnóstico nacional das ações municipais no enfrentamento ao feminicídio. Então, se você é associado nosso, você vai receber em breve um questionário para orientá-lo, né? Primeiro, a gente vai criar esse questionário, na próxima semana a gente vai encaminhar para os associados e você também vai ser orientado do que pode ser feito imediatamente no seu município. Mas, se você ainda não é associado nosso e quer receber isso, entre em contato aqui com a associação, que a gente também vai encaminhar para você criar o seu protocolo aí para enfrentar a violência no seu município. O Ministério Público ele já tem feito a parte cultural e educação também nesse enfrentamento. Há políticas federais, estaduais, que ajudam, auxiliam nisto, mas se o prefeito, se a prefeita não patrocinar isso, e eu não estou falando de colocar dinheiro, patrocinar é você priorizar. Eu preciso, né? Você precisa pensar assim, eu preciso diminuir o número de violência contra a mulher no meu município, porque isso vai fazer com que você procure, dentro da sua equipe, uma pessoa ou duas pessoas que vão patrocinar isso. Porque a gente está falando aqui especificamente do feminicídio, mas tem um monte de violências contra as mulheres que não redundou em um feminicídio, um assassinato ou coisa dessa, mas que tem violência, tem espancamento, né? Tem constrangimento, tem uma série de coisas que acontecem dentro de quatro paredes e que muitas vezes, quer dizer, por falta de orientação da mulher e também, né, o medo de denunciar, embora hoje é muito mais fácil, os números são maiores hoje porque hoje as mulheres são mais independentes. Elas não querem, por exemplo, um relacionamento, ela toma a decisão de não querer. E muitas vezes o assassinato, o feminicídio acontece por conta da negativa da mulher em continuar com aquele relacionamento tóxico, não é? Então, assim, tem isso também, porque a gente pode falar, na minha cidade nunca matou nenhuma mulher, por exemplo, uma cidade pequena. Mas quantas já foram vítimas de agressão? Sim, Gilmar, e assim, a gente olha para os números com muita frieza também, né? Mas quando a gente tem mulheres na nossa família, a gente já começa a ficar com medo, né? Então, eu sou filha de uma mulher que é deficiente visual e eu tenho 4 irmãs, né? Somos em 4 filhas, perdão. E a gente sofria violência do nosso próprio pai, né? Então, também a gente tinha violência dentro de casa. Dentro de casa. Né? Então, é uma questão cultural e hoje, com o advindo aí das redes sociais, de fake news, de red pills também nas redes sociais, a gente tem visto o aumento da violência contra a mulher. Essa semana, recentemente, a gente viu também casos de estupro de uma menina de menor de idade, um grupo de amigos, né, que a estupraram. Então, entender que a gente precisa combater isso em vários níveis. E a Associação Brasileira de Municípios ela está aqui para ajudar
os gestores municipais, as prefeituras nesse enfrentamento. Então, além de contar com a gente também, vocês podem contar com a gente nesse enfrentamento, mas além de contar conosco, nós vamos pedir para que você entre nesse enfrentamento. A gente vai medir isso num ranking, quais são os municípios que estão com esses protocolos. E isso a gente vai fazer agora, inicialmente, sim, nesse mês. Isso é importante. Nós estamos lançando nessa ideia de um acompanhamento, independente dessa questão do pacto, né, de combate ao feminicídio, mas também por outros motivos, porque não é só essas políticas que são importantes. A mulher sofre a discriminação no local de trabalho, ela tem um salário menor, ela tem mais dificuldade de enfrentar um trabalho, porque ela também tem uma jornada dentro de casa, ela tem que criar, muitas vezes, cuidar dos filhos. Então, quando nós falamos desse tema, tem muitas ações municipais que podem contribuir. Não é? E também muitos exemplos. Eu acho que uma coisa que é importante, Sol, é que tem muitos exemplos de políticas públicas de sucesso, de resultado com um custo baixo. Então, a vontade política e estar atento a uma temática como essa, com certeza vai ajudar. Eu acredito que a gente vai ter, posteriormente, plataformas e possibilidades de informações que vão apontar para essas boas práticas que estão dando resultado e que vão melhorar a vida das mulheres e meninas de vários municípios que hoje não tem política praticamente nenhuma, né, um olhar especial que merece, né, essa questão de gênero em nosso país. Sim, Gilmar. Então, assim, a gente já tem uma diminuição dos homicídios, de uma forma geral, desde 2024. Os homicídios no país, no Brasil, não vou falar por estado, mas de uma maneira geral, diminuiu. Né? E o feminicídio aumentou. Então, assim, quando a gente olha para esses números, a gente entende que realmente aumentou a violência contra a mulher. Mas também, olhando para o município, ele, além de identificar quantos casos aconteceram realmente dentro do meu território, ele pode praticar um consórcio com outros municípios e dar mais segurança para que essa mulher não volte para casa no dia seguinte à primeira agressão após a denúncia dela. E nesse espaço deve haver também algo para que ela saia dessa dependência econômica do seu lar, né? Então, do seu esposo ou do seu parceiro ali que a agrediu, no caso. Então, é preciso a gente mapear as ações que estão acontecendo e nós aqui da associação, a gente vai orientar para o que você pode fazer, tanto nesse protocolo, né, quanto nas ações para o dia seguinte, porque o elo mais fraco hoje está no território, está dentro do município, está debaixo da sua responsabilidade, prefeito e prefeita. Então, é por isso que a gente vai auxiliar você nesse combate. Muito obrigado, Sol, que é a nossa diretora e que está levantando essa bandeira que logo estará sistematizada para ajudar, né, os municípios nessa temática do enfrentamento à violência contra a mulher e também na promoção, na redução das desigualdades nos municípios. A ABM tem essa vocação de também, né, contribuir para qualificar as políticas públicas dos municípios, que é onde a vida acontece. Então, agradeço a Sol por estar aqui no nosso Diálogos Federativos, mais uma vez. A Sol já esteve em outras ocasiões aqui, e ela é uma pessoa experiente e com vontade, e quando você une experiência e vontade política, vontade de fazer, a gente tem chance de encontrar, né, caminhos que vão trazer solução para esses problemas. E na parte que cabe aos municípios, é a responsabilidade do prefeito, da prefeita, do vereador, da vereadora e da comunidade também, local, né, estar atenta a isso e cobrar das gestões municipais políticas que enfrentem essa dura realidade que ainda marca de forma assim, bastante negativa, né, os indicadores brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, Gilmar.